Meus amores, eu falei da síndrome do intestino irritável com o Dr. Clóvis Massato Gastro na semana passada e simplesmente a gente não deu conta de tanta pergunta que vocês mandaram. Como as pessoas estão sofrendo com essa síndrome, sofrendo do intestino e às vezes não sabem nem o que é essa síndrome, né? Então o Dr. Clóvis Massato voltou hoje para a gente continuar esse bate-papo sobre essa doença que eu nem sabia que era tão comum, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. É um prazer estar de novo aqui e poder ajudar esse pessoal com um pouco de formação aí, né? Prazer é todo nosso de receber, viu, doutor? Vamos começar aqui com as nossas perguntinhas que ficaram da semana passada. Muita gente com dúvida. Por exemplo, essa telespectadora aqui mandou o seguinte: doutor, eu tenho o intestino muito preso, fica até uma semana sem evacuar e tenho dor abdominal. Pode ser a síndrome? Pode ser a síndrome do intestino irritável, apesar de que a constipação intestinal por si só pode provocar dor, né? Daí são alguns outros aspectos que vão poder orientar se realmente ela tem a síndrome ou não. Mas com certeza, em primeiro lugar, tem que melhorar esse intestino e tem como tratar. Tem que procurar um médico gastro. Com certeza, não é normal ficar uma vez por semana indo ao banheiro, né? Perfeito. Agora, olha essa daqui. Como é que ela falou? É normal tomar até 2 xícaras de café ou leite, laranja, mamão, soltar o intestino e feijão secar demais. Pode ser síndrome do intestino irritável? Ela comer essas coisas e alguns alimentos soltar e outros prender? Então, isso é uma coisa bem interessante. Realmente tem alguns alimentos que pioram a síndrome do intestino irritável. Então, ela falou do feijão aí, por exemplo, é muito comum ele provocar muitos gases. Então, ele vai ter um efeito, às vezes, de alteração de funcionamento. Então, isso pode acontecer. Esses outros alimentos, a laranja, o mamão, eles realmente são laxantes. Então, tem esse efeito. Então, ela deve ser sensível à alimentação. Então, às vezes, nesse caso, ter uma orientação alimentar, uma nutricionista, pode ajudar bastante para ela melhorar desses sintomas aí. Perfeito. Olha só, doutora, a Patrícia de 1º de maio. Ó, 1º de maio, todo mundo ligadinho aqui no Ver Mais. Beijo para todo o pessoal de 1º de maio. A Patrícia fala o seguinte, doutor, quando eu como farinha branca em geral, me prende o intestino e vivo com a barriga inchada. Pode ser a síndrome? Pode ser também, né? Porque, por exemplo, o glúten que tem na farinha branca, ela pode ter algumas reações na nível intestinal e realmente pode, para algumas pessoas, prender mais. E isso é comum dos carboidratos, de um modo geral, né? Então, ela pode ter a síndrome. E a síndrome do intestino irritável piora com glúten, com lactose. Então, realmente pode ter uma relação. Por isso mesmo que precisa realmente, talvez, checar isso melhor. Tá. Essa outra fala o seguinte: minha mãe é idosa e tem dificuldade de evacuar. Precisa sempre usar supositório. Pode ser a síndrome? Já nos idosos é um pouquinho diferente, porque o idoso naturalmente vai ter uma movimentação intestinal menor. Então tem uma tendência a essa constipação, porque a musculatura fica mais fraca, a própria musculatura da parte pélvica, ela fica mais fraca, então não consegue evacuar. Então, às vezes, isso pode estar relacionado com outros aspectos que não a síndrome, né? Tá. Essa daqui, ela fala, fiz a cirurgia bariátrica há 3 anos e percebi que após o procedimento, meu intestino ficou instável. É normal? Tem alguma relação, doutor? Isso da cirurgia bariátrica também é bastante importante. Realmente, após a cirurgia, há uma transformação do funcionamento do intestino. Isso aí fica muito claro. Seja porque o trânsito intestinal muda, porque tira um pedaço do estômago, vai junto com outra parte do intestino, assim como há uma mudança, isso é bem interessante, da flora intestinal, as bactérias do intestino. Então, isso acaba mudando e a custa disso o intestino começa a funcionar mal. Por isso que muitas vezes não é só fazer a cirurgia, tem que fazer o acompanhamento depois, seja com nutricionista, seja com melhora da alimentação, para que isso não aconteça, né? Tá. Olha essa que ela diz que tem muita cólica, mas muita mesmo. É terrível. E tenho a síndrome. É normal quem tem a síndrome sentir essa cólica toda? Sim, inclusive é uma das características. O grande problema da síndrome do intestino irritável é que nem todos respondem bem ao tratamento convencional, então costumam ter bastante dor. Então, nesses casos, a gente tem que avaliar até outros mecanismos para melhora de dor. Então, a gente usa os medicamentos que vão ser como antiespasmódicos, que é para melhorar a cólica, mas às vezes a gente tem que usar medicações até mais potentes, controladas, para alterar a sensação dolorosa da pessoa. Então, é uma coisa assim que a gente precisa fazer um acompanhamento bem a longo prazo para que estabilizar bem. Olha essa outra aqui, ela diz, Fer, eu às vezes tenho diarreia vários dias seguidos, até água me faz correr pro banheiro. Eita, até água!
Aham, Pode ser a síndrome. Isso pode ser. Isso é um aspecto bem interessante. A gente chama isso de reflexo gastrocólico, ou seja, come alguma coisa, o estômago se enche, ele vai estimular o intestino a funcionar. Então, é bastante comum isso acontecer. Então, por isso que até mesmo a água provoca, porque a água distende o estômago e isso vai estimular o intestino a funcionar. Então, não é que a água que ela tomou já está saindo, mas é que ela estimula o intestino lá para baixo. Então, tem que correr no banheiro. E tem que correr para um gastro, então, né, doutor? Também, com certeza. Olha aqui, a Karine, de Nova Fátima. Um beijo para todo o pessoal de Nova Fátima que nos assiste também. Ela diz o seguinte, queria saber, eu sempre tive dor e o meu intestino é preso, mas a minha barriga é muito inchada. Eu pensei que era cisto no ovário. Fiz um exame e não deu nada. Pode ser a síndrome do intestino irritável? Mais uma vez, a questão da constipação. A gente tem E a barriga inchada também, né, exatamente. Então, mas a gente tem a síndrome do intestino irritável com a forma constipativa predominante. Então, nesse caso, muitas vezes ela precisa melhorar a constipação, mas talvez tratar como se fosse a síndrome. Daí, por isso, precisa fazer o acompanhamento. Esse inchaço é muito comum, questão de gases, distensão abdominal. Na síndrome do intestino irritável é bastante frequente. Inclusive, é uma queixa que incomoda em especial as mulheres, porque fica aquela coisa da barriguinha aumentada e não tem como murchar, né? Então... Ninguém merece. Mulherada tem que procurar um gastro urgente. Olha aqui, doutora. Minha filha tem intolerância à lactose. A síndrome do intestino irritável tem alguma ligação? E ela sente muita dor. Isso é normal? Muita cólica, ela disse. Então, os estudos mostram que a síndrome do intestino irritável tem também, com frequência, associado com a intolerância à lactose. Então, a gente tem essas duas coisas. Na verdade, a intolerância à lactose, na população geral, ela é muito frequente. Aqui no Brasil, algumas estatísticas sugerem até que 40% da população tem intolerância à lactose. Nossa, é né? bastante. Bastante. E a síndrome do intestino irritável também, quase, não digo que são maioria, mas em grande parte, tem intolerância à lactose. Olha aqui, doutor, fiz cirurgia da vesícula há uns 4 anos. Depois disso, tudo que eu como, eu vou para o banheiro. E dificilmente sai fezes normais. É sempre tipo diarreia. Será que é a síndrome depois da cirurgia? Então a gente tem o que a gente chama de síndrome pós-colicistectomia, que é uma síndrome que acontece depois da retirada da vesícula, onde o trato digestivo não consegue fazer a digestão adequadamente. É como se ela sentisse falta da vesícula, então não dá conta disso. Então é assim, é muito parecido com a síndrome, mas não é exatamente a síndrome, mas também tem que tratar, não é normal ficar desse jeito. Doutor, uma pergunta aqui um pouquinho fora do contexto, mas eu achei importante falar e alertar também o pessoal de casa, tá? Ela fala o seguinte, tenho diverticulite e tenho intestino preso, posso tomar laxante? Eu quero que o doutor fale um pouquinho dos laxantes. Bom, com relação aos laxantes, isso é uma coisa bastante séria, porque a gente tem uma venda livre de laxantes nas farmácias e isso muitas vezes acaba fazendo muito mal para o intestino. Então, tem alguns laxantes que a gente chama de laxantes catárticos, que são esses mais populares aí, que eles provocam a diarreia por lesão no intestino. Então, ele machuca o intestino e provoca a diarreia, por isso que funciona, né? Só que à medida que vai usando, ele vai destruindo o que a gente chama de ulcerações, são o formato do intestino. Então, assim, na hora ele resolve, mas a longo prazo ele acaba piorando a constipação. Então, no caso dessa paciente que tem a doença de diverticulite, a constipação, a gente tem outros tipos de laxantes, tem outros tipos de medicamentos que a gente pode usar que não acarretam esse tipo de reação. Mas daí fácil o tratamento daí que vem a questão do médico. Ele vai ter que tratar com o medicamento que melhor se adequa a essa situação, para não piorar ainda mais essa constipação dela. Mas a gente também tem outras alternativas, que não são só os laxantes. Hoje a gente tem alguns tipos de fibras que a gente adiciona na nossa alimentação, que são fibras solúveis, mistura em suco, na água, e a gente toma e dá uma quantidade de fibra legal. Fala-se muito a respeito de probióticos, né? Então, iogurtes, os próprios leites fermentados que têm esses probióticos podem ter uma ação muito positiva, funcionamento intestinal. Hoje a gente também tem eles sob a forma de granulado, sob a forma de cápsulas, que também podem ser adicionados para a nossa alimentação e dessa forma melhorar a constipação sem necessariamente usar o laxante. E o laxante a longo prazo, doutor, pode causar uma doença mais grave, como câncer de intestino? Pode, no sentido de que ele pode irritar, né? Pode machucar. Machucando, ele vai estimular, assim, algumas células a funcionarem mal. Então, existe esse risco, né? Então, inclusive, assim, tem a gente que faz também endoscopia e colonoscopia, com frequência a gente vê pacientes constipados que tomam esses tipos de laxantes. Na hora de a gente fazer o exame do intestino, o intestino ele fica quase preto. Meu Deus! Então, para de tomar laxante, minha
linda. E meu lindo, e procure o seu gastro com urgência. Dr. Clóvis, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Foi um prazer poder ajudar e sempre é muito bom. Obrigada, obrigada. Obrigado.